Boa noite. Boa noite a todos. O pessoal vai começar a entrar aí. Boa noite. Estamos aqui, para iniciar mais uma live. Um tema extremamente importante. E estou aqui aguardando a minha colega. Todos estão me ouvindo bem? Como que tá o som aí? Quem estiver me ouvindo, vê se o som tá legal, se... Como que tá o som aí para vocês? Nós vamos falar hoje do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O som tá ok, né? Boa noite. A minha colega já tá entrando aí, doutora Fernanda. Já pediu para mim aqui a autorização. Vamos lá. Aqui tá difícil. Já que iniciamos aí. Olá, Olá, Fernanda. olá, Tudo boa bem? noite, tudo bem? Boa noite. Ainda tá no batente aí? Ainda estamos aqui. Tem que pegar firme, né? Pegar firme, né? Nessa fase, tanta gente precisando, né, Munir? E como foi seu dia aí? Foi tudo bem, graças a Deus. Terminamos mais um dia de plantão, de hospital e também de consultório. E o seu? Também bem corrido, né? Como sempre. Corrido, mas Então, tudo bem. primeiramente aí te agradecer, né, pela aceite do convite aí. A gente já se conhece há muito tempo, né? Sim, E lembro, gosto muito dos seus pais, né? Conheci seu sim, pai há muito tempo. Lembro de você até antes da medicina, né? E já sim. tinha Desde sabia da criança, né, Munir? Eu te conheço, é pré-adolescente. nem vou falar muito mais, senão começa a entregar a minha idade aqui, né? Eu também Mas queria muito agradecer, te agradecer o convite, né? Para quem não sabe, o Munir, antes da psiquiatria, né, Munir, até já cuidou de mim também, né? Cuidou de dor de sim, garganta, de dor de cabeça, né? É um amigo muito sim. querido da nossa família, né? Do meu pai. E para mim é uma alegria, um privilégio muito grande poder discutir um assunto assim tão pertinente profissionalmente hoje com você. Eu estou super feliz. Obrigada mesmo pelo convite. E o convite, né, foi feito por essa afinidade que a gente tem, por eu saber também que você atende crianças, né? E é uma patologia que ela começa na infância, mas a pessoa carrega isso para a vida toda, né? Que é o TDAH, que a sigla significa transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Que é uma caracterizado aí por uma tríade, né? De impulsividade, desatenção e hiperatividade. Sim, É um transtorno assim, que acomete 1 a cada 20 crianças, adolescentes, né? A gente sabe disso, sim. uma coisa, uma situação muito grave, né? Muito crítica, e permanece em até 50% dos adultos a gente vê que permanece, né? Com esse predomínio aí mais em homens, em meninos, mas há controvérsias porque os meninos são mais diagnosticados, né? Por eles serem mais hiperativos e as meninas mais desatentas na vida adulta isso tende a equalizar, né? Mas na infância tende a ficar mais para o lado dos homens, né? Eu também levantei um dado, Fernanda, são mais de 330 milhões de pessoas portadoras do transtorno no mundo, né? 5% da população mundial, né? Podendo chegar às vezes até a 7, né? Alguns autores falam até mais. E a gente sabe que tem muito caso que é subdiagnosticado também, né? Então, assim, Sim, e a gente, no consultório, na infância e adolescência, a gente chega a ser um dos principais diagnósticos no consultório de psiquiatria, né? E a gente vê aí
Só que a gente também tem uma preocupação que tem tido muitos diagnósticos também que não são reais, que não são verdadeiros também, né? Da importância Exatamente. de procurar um profissional mesmo da área para poder estar auxiliando, né, Moni? E assim, na criança, Fernanda, na sua visão, como que você vê uma, uma idade de início, como que os pais devem ficar atentos para alguns sinais, né, sintomas nessa criança, que os pais devem começar a ficar atentos e pensar em TDAH e procurar uma ajuda profissional que se observa assim no dia a dia? Como que essas crianças chegam no consultório para você, mas antes disso, alguns pais que ainda têm dúvidas, como que eles podem conduzir isso? Sim. Assim, né, Munir, achei muito legal você levantar essa questão da mulher, né, que é algo assim que não só para o TDAH, mas também para o TEA, né, que é para o transtorno do autismo, a gente vê que tem muitos casos que são subdiagnosticados. Eu brinco até assim que é aquela visão da mulher, né, da bela, recatada e do lar, né? Então, assim, a mulher tem que ser quietinha, a mulher tem que ser tranquila. E de uns tempos para cá, a gente e essas mulheres elas passavam mesmo desapercebidas, né? O homem que ele já tem que ter aquela postura mais ativa, de ir, de buscar na sociedade, acabava que fazia mais o diagnóstico, mas a gente está numa fase que a gente está começando a fazer mais os diagnósticos nas mulheres. E tanto meninos quanto meninas, os pais que né, atualmente têm lido mais, a gente vê que os pais eles estão mais empenhados aí na questão da educação, da criação dos filhos, eles têm procurado cada vez mais mesmo um auxílio, né, do que é normal, o que é patológico, e muitas vezes, assim, é mais comum, né? Antes era mais comum os pais chegarem aí com a criança mais velha, já com 12 anos. Hoje a gente vê que cada vez mais cedo os pais estão vindo. Então, às vezes, vem crianças de 2 anos, até criança de um Olha, ano, o que era mais raro, né? E que está cada vez os pais têm procurado um auxílio. O bacana que eu acho, que eu sempre falo assim muito com as famílias, é do cuidado que a gente tem quando a gente medica uma criança, né? sim. É muito assim, é muito delicado. Eu sou muito cuidadosa com relação a isso, porque eu acho que quando a criança quando você medica, o intuito não é você deixar ela mais sedada, mais quieta e mais parada. As pessoas às vezes têm um pouco desse mito, né? O intuito é essa criança ficar bem, essa criança estudar, ela ter uma melhora do rendimento, ela ficar mais ativa e ao mesmo Sim, sim. tempo ter uma adequação ali nos ambientes, né? Para que ela consiga ter uma performance, um desenvolvimento cada vez mais saudável. Então, assim, o cuidado, tanto para não polimedicar, quanto também para medicar quando necessário, é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente que trata a criança, tá, assim, prezar por isso também, né? Medicamentos que não vão causar dependência, medicamentos mais seguros, o impacto, o risco, o benefício é uma coisa que eu trabalho muito com os pais também. Quando a gente fala do TDAH, a gente começa a perceber que cada vez mais cedo os estudos já estão mostrando alguns indícios. A gente faz o diagnóstico, geralmente, assim, na criança um pouco mais velha, mas já tem muito estudo, né? Mais velha eu falo ali de 5, né, 6 anos, mas já tem muito estudo mostrando que bebês que já têm ali alguns fatores que a gente pode estar avaliando e cuidando para prevenir o TDAH. Então, por exemplo, bebês que choram muito, bebês que são muito requisitantes dos pais, aqueles bebês que tiveram, às vezes, um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, ou que demoraram um pouquinho mais para falar, ou que demorou um pouquinho mais para andar. São sinais que a gente tem que estar um pouco atento, né? Atento. Temos que ficar atentos aí ao desenvolvimento dessa criança. Na fase pré-escolar, ali de 2 a 4 anos, a gente começa a ver os sintomas mais de hiperatividade. Então, aquela criança assim, mais que não para, não tem parado, né? Os pais brincam, não tem parado esse É, menino, né? Então, corre, morde, chuta, briga, muito irritado. Então, são sintomas, né, que a gente tem que estar de olho. Aquela criança que não para, que não consegue se concentrar. Eu vejo no consultório
ela mexe em várias coisas, mas ela não consegue focar em uma coisa, ela não consegue ter o interesse em uma só coisa, então tem que estar atento. E na fase escolar, os sintomas de desatenção já começam a predominar. Então, é aí que geralmente os pais, né, que Que fazem, procuram, né? procuram, É porque onde vem a demanda, né? Onde eles têm que ficar mais tempo parado dentro de uma sala, olhando para a assim, professora, né? Essa vida. aí E atrasa também quando eles a começam a se comparar, né, Fernandes? Ele está sentado lá, todo mundo está acompanhando a aula e a pessoa tá ali. A criança, às vezes, ela mesma, depois ela começa a perceber, né? começa. Algumas delas já começam a perceber, relatar para os pais. Então, seria mesmo a dica para os pais aí das crianças é observar esse comportamento, né, mais hiperativo, de enfrentamento, né, por eles serem impulsivos, observar o início da atividade escolar para ver como é que vai ser, né? Sim, E a gente falando um pouco das causas, né, já é sabido que a parte genética, né, ela tem um fator assim bem é. preponderante, né? Às vezes eu já li trabalhos até de 5 vezes mais, né? Pessoas que têm TDAH na família pode ter chance até de 5 vezes mais. E teve um outro estudo que estima-se, né, que 76% dos casos de TDAH eles vêm de um componente familiar, né? E, além disso, a questão do funcionamento cerebral, né? Essa hipótese do funcionamento lento, mais lento do córtex pré-frontal, né, que é a nossa essa região da frente do cérebro, com uma hipoatividade, levando a uma produção baixa de dopamina, noradrenalina, fazendo com que a pessoa tenha essa dificuldade em frear os pensamentos e, ao mesmo tempo, uma dificuldade de focar a atenção, né? Como ela não tem essa área do cérebro muito bem, muito facilmente ativada nos momentos que precisa, ela tem que fazer um esforço enorme usando outras regiões do cérebro para poder conseguir focar a mesma atenção, né? E é onde começam a aparecer sintomas e também desconforto, né? Frustração, e uma série de outras coisas, né? Tanto que o TDAH a gente sabe que tem várias comorbidades que andam juntas, né? Então você É. tem patologias aí da psiquiatria que sempre quando você identifica essas patologias, você tem que pensar também que possa ter um TDAH ali. Ou quando você faz um diagnóstico de TDAH, ficar atento que a pessoa pode ter essas outras patologias, né? Que, por exemplo, na infância, um transtorno de conduta, né? Que é aquela criança mais rebelde, um transtorno de aprendizado, aquela criança que tem dificuldade, algum tipo de transtorno de aprendizado, que pode ser uma dislexia, uma descalculia, né? Ou algum outro. Associado, né, um transtorno É, depressivo, às a vezes. TAG também, né, Fernanda? Ansiedade generalizada também, ela está muito ligada ali com o TDAH também. Em alguns casos, o toque obsessivo compulsivo, né? Porque a pessoa fica tão frustrada com aquilo, ela começa a ficar obsessiva em querer ter o controle, ter atenção e vai podendo desenvolver também. E uma coisa que eu já observei no consultório, a comorbidade também da depressão com TDAH, mas essa depressão vem por um esgotamento de tanta pessoa, de tanto pensar, né, de tanto forçar, de ter meu cérebro não para, parece uma máquina, então vai entrando naquela exaustão e a pessoa pode ter essa desregulação mais intensa dos neurotransmissores, levando a um quadro depressivo, né? Eu compartilho muito, assim, dessa experiência sua também, sabe, Moni? De crianças, né, e, enfim, adolescentes, adultos que chegam com quadro depressivo, né? E é interessante porque o que que acontece? Essas pessoas elas começam a sofrer um estigma muito importante na escola, na família, né? Então, assim, de Sim. brincadeiras, de bullying na escola.
E porque muitas vezes as pessoas desconhecem também esse sistema neurológico, né? O que que Sim. acontece lá, né? Então, assim, eu gosto até de explicar essas coisas para as pessoas, para os familiares, né? Que a gente tem lá as ramificações nervosas, né? A gente tem uma via, e cada vez mais a ciência está destrinchando isso, né? Tem a via É, mesolímbica e a via mesocortical, né? E o que que é isso que as pessoas me perguntam? Então, eu sempre falo. A parte lá mesolímbica é a parte que tem a ver muito com o estímulo, o desejo, né? Assim, a motivação daquela criança, daquele adulto para fazer alguma coisa. E a parte mesocortical mais relacionada ao planejamento. Como que eu vou fazer? Como que vai ser? E há toda uma desregulação disso, né? A parte frontal, aquela parte, como o doutor Uni está falando aqui, né, pessoal? Aquela parte que está relacionada a eu planejar, eu tomar decisões, eu ter a capacidade de ter ações. E existe uma alteração de neurotransmissores, então é uma coisa química mesmo, não é uma coisa que, ela faz de propósito, tá vendo? Finge que não tá me é escutando, frescura, né? frescura, né? E não é isso, E, realmente existe mesmo um quadro aí e é que a o gente que você precisa. falou, né? A pessoa vai virando, às vezes, motivo de chacota. Ah, fulano é assim mesmo, ele é distraído, ele vai, né? E tanto que a preocupação, assim, nós vamos falar no tratamento mais à frente, mas a preocupação maior que eu tenho não é na psiquiatria em geral, né? É a questão da psicoeducação. Se a gente não caminhar para esse lado na psiquiatria, principalmente na psiquiatria, a gente fala na medicina, mas principalmente na psiquiatria, que é levar essa informação aos familiares sobre os transtornos mentais, É né? fundamental, né, Moni? Assim, por isso que é Fundamental. Você não só esclarecer ao paciente, mas a família precisa estar assim, envolvida nisso. A gente vai falar um pouquinho das causas e mais para frente a gente vai falar desse diagnóstico e vai das causas, não. Nós vamos falar do diagnóstico e mais para frente nós vamos falar do tratamento que envolve essa psicoeducação, essas dicas, né, aos familiares. E o diagnóstico a gente sabe que ele é assim eminentemente clínico, né? Apesar da gente saber muito bem desses eixos aí que você comentou, mas são exames assim que a gente não consegue detectar tão precisamente, são estudos mais de laboratório, né? Mais agora, precisos. né? Eu falo, não tem jeito de a gente Nó- fazer biópsia lá no cérebro, É, né? Então, é clínico mesmo, né? Aquele médico antigo que vê pelo comportamento, pela história, né? no dia a dia a gente tem assim as entrevistas, a gente tem um manual, né, médico lá da psiquiatria, DSM-5 nos orienta nisso, mas Bastante. as entrevistas, né, a coleta de a observação, como você diz, né, o paciente entra no consultório, você já está observando, né? Eu falo, a gente Eu, está eu, examinando, no nosso bate-papo tem um exame que, né, que está é, acontecendo. no caso do adulto, eu já observo ele entrando, já aquela pessoa que chega atrasado na consulta, já começa aí. Né? Ele já chega atrasado, ele já chega todo atrapalhado, aquele tanto de celular na mão, e chave, cai as coisas. Ah, espera aí, eu esqueci o negócio, o exame no meu carro. Você já vai observando o jeito da pessoa, né? Então tem essa consulta, né, que é com entrevistas, tem as escalas, que a Sim, gente pode se basear em triagens, né, sim. nessas escalas, para a gente poder se orientar. E também a questão, não sei como que você vê isso, principalmente na criança, queria ouvir sua opinião sobre teste neuropsicológico, como é que você avalia isso, você pede, se você acha viável esse tipo de teste, como é que é a sua opinião sobre isso? Eu adoro, eu peço, eu também uso escalas que nem você falou, né? Na criança eu uso o Snap 4, geralmente, aqui no consultório, porque, assim, né, tem algumas, né? Tem a Corners, né? Tem algumas outras ali, mais Nolan, mas assim, eu gosto do Snap 4 porque assim, é fácil, é um bate-papo ali com a família, a gente vai marcando xizinho, às vezes eu mando um papelzinho para casa e na Uhum. escola. Então, assim, eu falo que é bem tranquilo e a família já fala, nossa, tem. E a gente vai mostrando para a família uma coisa mais palpável. Então, eu gosto, porque eu acho que isso ajuda a família a ter mais compreensão. É,
também, né, tem a escala de adulto, né, a SRS, então a gente também, eventualmente, quando é um paciente adulto, é legal estar usando. Mas eu gosto muito desse cuidado multidisciplinar também, sabe? A gente sabe que, infelizmente, é um tratamento muito caro, às vezes, quando a gente vai envolver toda uma equipe. E é uma pena dessa dificuldade que a gente tem mesmo na questão, assim, né, do valor dos medicamentos, de tudo isso que engloba. Então, nem toda família, às vezes, vai conseguir arcar com todo esse olhar multi, É. mas eu acho muito bacana, né? Uma boa parte das famílias fazem questão de ter esse tratamento. Então, assim, eu gosto muito de pedir avaliação neuropsicológica, porque ela destrincha detalhadamente, a gente consegue visualizar, né, as dificuldades, o planejamento executivo, as dificuldades, né, como que a pessoa assimila, como é que está a questão da audição, né? Então, às vezes, assim, eu peço uma avaliação do fono também, né? Será que essa criança ouve direito? Porque às vezes a gente fala assim, é TDAH, mas será que ela escuta bem? Às vezes o oftalmo, será É, que ela enxerga bem? Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que estar vendo. Às vezes, no TDAH, não tanto, mas quando a gente tem alguma suspeita de uma deficiência intelectual, eu gosto de pedir um exame de imagem. Se a gente vê, às vezes, que o paciente e, tem uma face mais, né, com uma alteração mais característica mais sindrômica, às vezes uma implantação baixa da orelha, alguma afastamento, né, ocular, alguma questão que a gente observa, eu gosto de pedir, às vezes, um cariótipo genético para a gente estar olhando aí se não tem alguma coisa a mais. Então, a pesquisa, ela é importante, mas é como você falou, ela não pode tirar aquele olhar do todo, não é um teste. As pessoas falam assim, ah, vamos fazer o teste para ver se eu tenho TDAH. é, Eu falo, não é um teste, isso tudo aqui são ferramentas de apoio, né? Quando a gente discute em equipe, né, o TO e o psicólogo, o neuropsicólogo, o pedagogo, eu peço relatório escolar. Então, tudo isso são ferramentas que nos amparam e que também nos ajudam no tratamento, esse apoio todo. Mas não é isso que dá o diagnóstico, assim, né? Você pegar um teste sim, e falar, aí, ó, deu positivo. O diagnóstico é esse olhar mesmo, né? O olhar do todo, do paciente, né? E o por quanto isso isso que a afeta gente, a vida dele também, né? e por isso que a gente, por isso que eu já iniciei, né, falando diagnóstico eminentemente clínico, ou seja, Clínico, né? ter na observação, num exame psíquico bem feito. E para quem ouviu a doutora Fernanda falar sobre teste neuropsicológico, é um teste que é feito pelo psicólogo, né? Na verdade, é um neuropsicólogo, um psicólogo que se especializou, né, em neuropsicologia, e Sim. ele está apto a fazer esses testes. Esse teste não é um teste assim, de um encontro único, né? E essa criança vai ter que ir lá encontrar com esse psicólogo. Alguns fazem em 6, 5 ou 10, em média até 10 sessões, e nessas sessões é que ela vai destrinchando, o psicólogo, o neuropsicólogo vai destrinchando todas as esferas do exame psíquico dessa criança, né? O humor, a inteligência, né? A parte de atenção, afeto, a Olha, parte da inteligência, né? São vários testes, entrevistas, testes escritos com outras questões. personalidade, né? Ali, tudo. E no Muita questão. final disso, né, ela faz essa conexão de todos esses dados aí, faz esse quebra-cabeça e, de uma forma resumida, coloca isso num laudo para nós, psiquiatras, e 4 ou 5 folhas ou até mais, e somando toda a nossa observação, nossa entrevista, as nossas escalas, e mais a conversa com a família e tudo mais, é que nós vamos fechar esse diagnóstico. Muito interessante quando você fala da questão de tudo é TDAH também. Tem que tomar cuidado com isso, né? Porque eu vejo assim, as crianças hoje, elas estão muito hiperestimuladas. A criança já está, às vezes você vê criancinha de colo, já está mexendo no celular, né? No tablet. E tem muito pai, muita mãe que não sabe que aquilo faz mal, tá? Só olha para você ver, ele já sabe, né? Olha, não precisa nem falar. Não que seja ruim a tecnologia, não, nós não podemos demonizar, né, a tecnologia. Claro, A gente precisa da tecnologia, claro. precisa da internet e tudo mais,
mas isso, o cérebro ele vai recebendo estímulo além do que ele está acostumado. Sim. Desde novo, isso pode causar um mecanismo de defesa no cérebro e prejudicando a atenção. Até nós mesmos, né, os adultos aí que a gente está nessa correria de estudar, outros trabalhando, atendendo, pode acontecer. Uma outra observação minha, e ver se você concorda também, é que assim, é sempre bom olhar a criança, porque o sintoma da criança é o reflexo da dinâmica familiar. Então, muitas das vezes essa criança está muito agressiva, muito impulsiva, muito ansiosa, e ela é levada ao consultório induzido pelos pais ou por já querendo um pré-diagnóstico, digamos assim, porque a professora falou isso, porque ele em casa ele está assim, e muitas das vezes você vai ver, precisa se melhorar a dinâmica familiar, uma relação mãe-filho, o casal que não está muito bem, o marido e a mulher estão brigando muito, o ambiente de casa não está legal, e essa criança apareceu com sintomas que são traços de TDAH, mas não são diagnósticos, né? Não é um diagnóstico. Sim. E é onde a gente tem que se preocupar com essa medicalização que você comentou. Se o médico está ali despreparado ou ele não está bem, né, familiarizado com a situação, ele pode ser até envolvido por isso tudo e toma essa Ritalina aqui, toma esse Que acontece, né? Venvan, que tem os melhores medicamentos que temos aí, conserta, né, esses medicamentos aí, e acabou a consulta e tal, e ali está uma criança na sua frente, né? Justamente. Como que fica essa criança? São remédios fortes, são bons, mas assim, vamos nos ater à real indicação. Fica o alerta, né? Até para os colegas. Às vezes é muito comum, às vezes as pessoas falam assim, eu tinha tanto medo de vir no psiquiatra porque eu achava que ia dar um monte de remédio. Eu falo assim, é mais seguro, né, o tratamento com o psiquiatra porque é a especialização, né? Então, assim, você tá atento, né? A gente, querendo ou não, a gente vai aprofundando ali na nossa área, é o que a gente vai, né, vendo na prática e estudando cada vez mais. Mas, assim, está sendo muito comum mesmo. Até eu tenho tido bastante, assim, no consultório. Às vezes chega um adolescente com uma fala assim: eu tô com quadro ansioso, tudo, e minha atenção está prejudicada. Você faz avaliação, faz o diagnóstico, aquela época, às vezes, de pré-vestibular, que está todo mundo É. esperado ali para passar na faculdade. E você vê que realmente ele tem ali, às vezes, um diagnóstico de um quadro ansioso, um quadro de ajustamento, um quadro depressivo, né? Mas aí você trata, o paciente melhora, aí ele fica bem, fica animado, ele fala assim, doutor, agora eu quero estudar mais, porque aí ele tá muito bem, aí ele se sente É, mais capaz, né? Então ele fala assim, eu quero estudar, eu quero ficar de madrugada, eu quero fazer tantas horas de estudo, me dá um remédio que eu tenho que aumentar a performance. Então, assim, aí tá. aí a pessoa quer ser além de humana, né? Então eu falo, não, a gente, o tratamento, ele serve para o quadro que é patológico, não para você instigar a pessoa a ficar mais ansiosa ainda, ela fazer muito mais coisa do que ela já estava fazendo. Aí você, acho que é perigoso causar um tag aí no paciente, né? Então eu falo assim, eu sou muito incisiva com relação a isso, eu já vi porque o déficit de atenção, né, Monique? Se a gente pegar o déficit de atenção, ele é uma das alterações mais comuns no exame do estado mental, das patologias de psiquiatria em geral. Sim, em Você pegar geral, uma sim. depressão tem déficit de atenção, você pegar uma ansiedade tem déficit de atenção, né? Você O que pegar muda é o grau, né? então as pessoas acham que porque tá com déficit de atenção é TDAH. E aí É, aquela criança que nunca teve nada, aquele adolescente que nunca teve nada, que sempre teve um ótimo tem rendimento, histórico nenhum, tem nada. histórico nenhum, aí a família já quer que introduza, vem com, eu tiro muito, é muito comum tirar, já vem tomando, né, às vezes algum psicoestimulante. Então, assim, o medicamento ele é muito bacana, muito positivo para quem precisa, mas a gente tem que ter cuidado para não medicar quem não precisa, porque toda medicação a gente tem que pesar o risco-benefício, né? Né? Com É certeza. importante, né? É interessante a gente falar, a gente citou algumas coisas aí, né? Por alto medicamento, a gente já pode entrar
no tratamento. Depois nós vamos falar um pouco das dicas aí, né, para as mães, como elas vão lidar nesse dia a dia, principalmente na quarentena. Você imagina de, mãe de filho com TDAH agora na quarentena, para assistir aula online, imagina? sim, Que ela é sofrido, né? E eu quero falar um pouco depois também sobre, assim, o TDAH no adulto, as sequelas que ficam, as dificuldades que eles enfrentam, né? Então, o tratamento, voltando ao que eu falei, principal, pessoal, psicoeducação. Não há como a gente começar esse tratamento se a gente não chamar a família. Na criança não tem jeito que ela vai levar pela família, né? Mas a família tem que estar envolvida não só de levar o filho ao consultório, mas saber a fundo sobre o transtorno, né, Fernando? O que ele é, o sim. que causa, Exato. funcionamento, as dificuldades, todo mundo se envolver para que essa criança depois não se torne um adulto frustrado, um adulto com baixa autoestima, um adulto, um ser humano que perca oportunidades na vida. Muitos que não são diagnosticados nesse período de infância e adolescência começam a ter baixa autoestima, acham que são menos do que os outros, e por ali eles vão batendo cabeça, entra no emprego, sai, entra na faculdade, larga, né, pela essa dificuldade de finalizar as coisas, o TDAH tem muito isso também, e a vida vai passando e eles vão ficando. Então, o primeiro passo é a psicoeducação, né? Depois a gente vai ver o que? A parte psicológica, né? Foi feita uma triagem legal, tal, mas esse paciente foi feito diagnóstico, esse paciente precisa ser acompanhado. Precisa ser acompanhado. Como vai ser? Vai precisar de um psicólogo, né? Como vão ser as sessões, a frequência, e tudo isso vai fazer parte do tratamento, além do medicamento, que na maioria dos casos é necessário. Você usa algum, além desses dopaminérgicos aí, né? Você usa alguma coisa fitoterápica? Você tem alguma experiência além? Eu não Ou tenho, alguma outra? com fitoterápica eu não tenho experiência, sabe? Já tive experiência com antidepressivo. Assim, as crianças muito pequenas, assim, porque, por exemplo, né, a gente tem indicação de usar a partir de 6 anos aí um psicoestimulante, né, em geral. Mas às vezes, quando você tem uma criança menorzinha, de 4, 5 anos, que você vê que está caminhando, eu tenho alguns casos assim, de paciente que eu vejo que assim, tem vários critérios aí já, só que daí não entrou ainda na fase da alfabetização, ainda é cedo, a gente está avaliando tudo. Eu gosto, às vezes, de entrar com algum antipsicótico quando o paciente tem uma hiperatividade. Então, Muito assim, agitado, né? ele ajuda, né? Agora, os psicoestimulantes, eu acho que são interessantes, eu gosto, né? Não sei se a gente pode falar os nomes, Pode, pode. não sei Pode se falar pode, os nomes. mas a gente tem, né? Assim, a gente tem uma tecnologia deles bem bacana, né? Então, lá eu gosto, né, do Vivance, do lisdexanfetamina, né? Tem lá a Sim, Ritalina, Elial, Concerta, tem aquela liberação prolongada ali, então a gente consegue ter um ganho, né, dos pacientes, porque, né, para quem não conhece, às vezes, por exemplo, o Concerta, né, ele tem um orifício a laser, então ele tem o núcleo, né, do medicamento, ele tem uma liberação externa e depois o núcleo do medicamento vai liberar mais tardiamente. Então é bem bacana porque você consegue ter uma cobertura ali durante o dia, né, todo. A LA também tem os grânulos, né? Eles falam de sistema Horus, de sistema, sim. né, que acaba sendo aí. E aí tem os grânulos que libera, né? E depois os grânulos mais tardios que vai liberar. Então, isso tudo ajuda posteriormente a gente a ter aí um equilíbrio. E às vezes até, né, tem autores que falam aí da gente estar no final de semana, se for um caso mais leve, você poder estar tirando e tudo mais. Então, Exato, exato. assim, mais naquela parte da concentração da escola mesmo, né? Mas esse TDAH clássico, né, Fernando? A gente vê que na prática, infelizmente, não tem como fugir dos psicoestimulantes, né? É, eu, Eu acho eu que a gente sabendo usar com critério,
ir acompanhando esse paciente, né, por causa da questão da dependência. Em alguns casos é bom a gente fazer um eletrocardiograma também, né, Eu gosto, eu faço sempre controle de para pressão, acompanhar. eletrocardiograma. Mas assim, a gente vê a diferença que é gritante mesmo. O paciente chega, ele volta no consultório e fala, doutor, você devolveu a vida para mim. Como que melhora, né, Monique? Acendeu É uma por isso luz que na minha vida, né, por essa dificuldade que ele apresenta, que eu até vou citar algumas coisas do adulto daqui a pouco. Ele fala, nossa, minha vida mudou, né? E as opções que a gente tem realmente é o metilfenidato e a eu sempre enrolo de falar do Fevanço lá, isdexapetamina. desdexafetamina, E, e tenho o metilfenidato de ação mais, né? Tem de ação prolongada, de ação curta, né? Eu sempre prefiro usar os de ação prolongada, igual você falou, porque dura mais, tem menos efeitos colaterais, porque ele é liberado aos poucos por essa tecnologia, né, farmacológica. E importante dizer que esse paciente nunca deve esquecer de enxergar a vida dele como um todo. O remédio é parte do Parte, tratamento. né? É preciso que a família faça a parte dela, o paciente a parte dele, e a parte dele envolve cuidados com a mente, com o corpo, com a espiritualidade, uma boa alimentação, exercício físico, meditação mindfulness ajuda muito em Muito legal. concentração, né? Mas você pedir um paciente com TDAH para meditar é quase impossível, né? Mas ele pode conseguir, como tudo na vida é treino, né? Treino. Paciente ansioso e com TDAH, muito difícil de conseguir meditar, mas se a pessoa insistir um pouquinho, ela consegue, porque tudo na vida é treino, é prática. Sim, A gente quer emagrecer, leva um tempo. Quer ir para academia e ficar forte, leva um tempo. O sim. cérebro é a mesma coisa, precisa ser treinado, né, para aquela atividade nova que você se propõe a fazer. E todo esse conjunto é que vai trazer sucesso no tratamento, sabe? E eu vou falar um pouco sobre os adultos, sabe? Assim, as sequelas que ficam nos adultos, o perfil de comportamento, o pessoal ter uma ideia, porque às vezes quem não tem não vai ter nem ideia de como é, né? Por exemplo, não quer dizer que esses sinais de comportamento ou atitudes que eu vou falar aqui, que eu vou falar, a pessoa vai ouvir e vai achar, eu tenho TDAH. Não, de forma alguma. Nós estamos aqui para dar algumas dicas e a pessoa que porventura achar, né, que tem alguma coisa, deve procurar sempre o médico, porque nós não estamos dando diagnóstico, né? É importante falar Sim. isso. Mas, por exemplo, são pessoas, os adultos, falando do TDAH nos adultos, são pessoas que têm características de atraso, pessoas que atrasam muito nos compromissos, porque elas não conseguem otimizar o tempo. O cérebro fica muito acelerado, fica muito hiperativo, muita atividade, e ela não consegue se organizar. Uma outra característica, os pacientes com os portadores de TDAH, eles têm mais tendência a ter acidentes de trânsito. Isso é um fato relevante, né? Para adultos, eles têm uma tendência mais a acidente de trânsito. Uso de álcool e drogas, então eles têm mais tendência à impulsividade que leva a praticar atividades que vão querer buscar esse prazer e aliviar um pouco essa angústia, né, do TDAH, e ele pode ter essa tendência à dependência química também, que é uma outra Muito comum, né, Moni? Eu já tive vários muito, muito casos. relevante, né? Felizmente, né? Eu vi até um estudo que fala que pode chegar até 2 vezes mais chance, a pessoa, o portador de TDAH tem até 2 vezes mais chance de ter um abuso de drogas e dependência química. Por exemplo, outra tópico, no trabalho, eu também tenho uma formação em medicina do trabalho, a gente sempre lê alguma coisa, os portadores de TDAH têm maiores taxas de demissão pelos atrasos,
pela impulsividade, muitas das vezes, numa reunião, ou ele está numa reunião muito desatento, ele não pegou, de repente chamam ele ali na reunião, ele, né, aí o chefe acha que ele não se preparou, ou aí ele pode responder de uma forma ríspida, que eles são mais impulsivos. Então, por essa questão de comportamento e pela desatenção, é, atrasa para entregar uma planilha, um documento, né? E também estão ligados a essa questão também. Procrastinação, né? É uma outra característica do adulto portador de TDAH. Ele deixa aquilo ali para a última da última hora. É uma dificuldade imensa de planejamento. Então, ele vai procrastinando, procrastinando, até chegar no final que ele está sob pressão em cima daquilo, aí ele usa um hiperfoco ali para poder finalizar a tarefa dele. Rompantes de raiva, né? O TDAH também. Fernanda? Pessoal, acabou a luz da minha casa aqui, vocês acreditam? No meio da live. Fernanda, tá aí? Peço desculpas a vocês, mas eu nem imaginava que ia acabar a luz no meu bairro, no meio de uma live. Vou ativar os comentários aqui para... Moni, Fernanda, tá no escuro aí também? tá no escuro, teve um blackout na cidade. Tem um blackout na cidade, nós vamos ter que encerrar, então. Mas Meu Deus, será que a eu gente só ia precisa pôr uma concluir, luz? eu ia concluir falando que Eu fui saber os, o que aconteceu, que eu estou vendo caiu minha sua cara aí, internet. tem uma luzinha aí. Eu liguei uma luzinha aqui para Então, tem uma luzinha de emergência aqui, você ter no computador, não, né? Mas vamos Não, computador concluir, não, ué. no celular. Eu tenho, vou colocar a luzinha do meu computador. É Eu acho só que para a vai dar gente certo. Peraí. finalizar aqui para... Só pra gente encerrar, E 2020, hein? Não é fácil, 2020 não é fácil, hein? Não é fácil. E eu Deixa eu ver estava se falando, Fernanda, que tem mais separação, sabe? O portador de TDAH tem mais separação, mais casais, divórcios, né, divórcio. Moni? Tem Por sim, essas tem atitudes de desatenção, de dificuldade de sim. organização, compromisso com os É filhos, uma né? Tudo luzinha no escuro. é uma luzinha. Mas, assim, É. acho que deu para a gente falar algumas Deu para coisas, né? falar. Uma pena, né? Tava numa fase Então, assim, tão legal. aí, ó. Quer falar do tratamento para a gente encerrar? Vamos falar rapidinho? É, aí a gente falou já do tratamento, falamos, né? Medicamento, a terapia. E eu Queria, estava queria falando, falar queria falar das dicas da infância. E você sim, do adulto, né? De como a gente dá. Você sim, topa? Dá para falar no escuro? O pessoal dá tá para mandando falar. Quem continuar quiser, aí. em respeito às 29 pessoas que estão firmes com a gente aí, ó. Estou vendo aqui na tela, 30 pessoas. Vamos finalizar. Pode Vamos falar. finalizar, então. Bom, Fala assim, sobre as dicas aí. que eu queria dar de dica assim para os pais
que eu acho que é muito bacana é a organização, que nem você falou, né? Todo o ambiente familiar, do ambiente lá doméstico. Então, assim, como organizar a casa? A casa tem que ser uma casa arrumada, né? Eu falo muito assim de nichos, que eu acho legal, assim. Então, tudo tem que ter o seu lugar, é importante isso, ter nichos. O quartinho da criança, se é uma criança pequena, hoje a gente tem os quartinhos montessorianos, que são tão bacanas, a gente tudo na altura da criança. Você não precisa, às vezes, ter um super mobiliário, não é isso, mas de repente de você ter uma prateleirinha ali baixa para ela alcançar, isso estimula a independência da criança, né? De você ter, às vezes, uma Uhum. mesinha baixa, ter um livrinho ali no acesso dela, né? Um brinquedo no acesso. Então, eu acho muito legal. Os pais criarem, às vezes, quadros de rotinas, isso ajuda também. Então, assim, uma coisa que é legal às vezes tirar foto da criança, sabe? Fazer, escovando o dente, da criança estudando, e estipular os horários e colocar naqueles quadros, porque isso mostra a criança motivada. Então, uma hora que ela está feliz escovando o dente, uma hora que ela está feliz almoçando, para você organizar bem a rotina dela, para ela não ficar perdida, porque eles são muito perdidos no tempo, né? Então, você Sim, organiza tal hora, o tempo nos jogos eletrônicos, que é desastroso para o cérebro, né? Muito tempo. desastroso, desastroso. Como você falou, né? Ali pouco tempo, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda no máximo 2 horas. Então, a gente está seguindo aí essas recomendações. E a escola também. Essa criança está sentando na frente, essa criança não sentar perto de porta, de janela, onde tem muitos distratores, avaliando ali se precisa de estar usando um óculos. O professor está dando um apoio, uma atenção para essa criança, né? É, orientar o adolescente com relação à questão da impulsividade, como você falou, que é muito comum. Então, assim, eu Sim. acho que é bacana a gente ter o olhar, né, a terapia, de repente, né, o terapeuta ocupacional, os TOs, eles fazem uns trabalhos lindos, assim, às vezes com animais também, sabe? Eu já vi TO que usa, às vezes, uma tartaruga para falar sobre o tempo, para estimular, às vezes, alterações, né, sensoriais que essas crianças possam vir a ter, então fazer de repente um trabalho aí da parte sensorial, a parte do TCC, né, da terapia cognitiva, é a que a gente vê mais estudo, mas eu até brinco, eu estava conversando ontem com um colega, né, com um psicólogo, e eles estavam me falando, né, que a gente tem várias terapias, várias abordagens maravilhosas, então, de repente, da gente estar tá aí conseguindo ter esse olhar do todo aí para essa criança, né? E procurar o médico, procurar aí o profissional que possa estar tá ajudando, né, nesse diagnóstico. Sim. Muito importante. E o adulto, né, na verdade, é até mais, eu vejo que é até mais simples de tratar desde que ele reconheça, né? Porque o adulto, assim, você vai falar com ele, ele que tem que tomar as decisões. A criança, eu vejo que é até mais difícil, porque envolve uma série de coisas aí, né? Série de pessoas, é família, é escola, uma série de coisas. O adulto, uma vez ele estando disposto a se tratar, o primeiro passo é ele reconhecer, né, que tem alguma coisa, e ele vai perceber no decorrer da vida que ele é diferente, que ele tem algumas dificuldades, mas esse reconhecimento de que tem e tirar o estigma da questão de ir ao psiquiatra, né? Como é isso para mim? Então, o primeiro passo, se ele já vencer essa barreira, ele já andou mais de 50%, né? E as dicas Sim, vão mais ou menos assim, eles saberem que isso não vai prejudicar a vida deles, que eles são menos do que ninguém, trabalhar a autoestima, tem tratamento, tem que se animar, porque tem solução, tem tratamento, dá para melhorar muito a qualidade de vida, dá para melhorar muito o social, desde que procure esse tratamento, tenha uma certa disciplina. Se é uma pessoa, se você adulto tem dificuldade, né, na otimização do tempo, vai ter que haver rotina. Ah, mas é difícil. Anote as coisas. Você vai ter que passar a planejar o seu dia, planejar a sua vida. Faça rotina. Introduza exercício físico no seu dia a dia. Né? Procure
procurar algumas atividades. Eu falo assim, que tem muito paciente com TDAH que ele melhora muito também quando ele se encontra na vida. Porque a gente sabe que o TDAH ele consegue ter um hiperfoco quando ele está fazendo uma atividade que tem a ver com o que ele gosta e com o talento dele, a vocação. E esse Sim, processo de autoconhecimento, se ele se permitir a entrar no tratamento como um todo, ir para uma terapia, e muitas das vezes ele vai descobrir ali um talento, uma vocação que estava reprimida por uma questão de complexo, de inferioridade, outras coisas mais que foi passando e não percebeu. E nesse momento que ele permite, né, se conhecer, ele vai direto ao ponto do seu talento, da sua vocação, e fala: eu tenho esse problema, mas eu tenho muito a oferecer nessa atividade, mesmo tendo esse transtorno. Aí a pessoa começa a ir para um estilo de vida voltado para o prazer dentro de uma atividade laborativa, e isso vai motivando, vai aumentando a autoestima dele, e ele vai se sentindo útil na sociedade, isso vai refletindo tanto na sociedade quanto na própria família dele. E muito interessante para o adulto que é casado, a esposa precisa participar ativamente do tratamento. Ou o esposo, né, sendo homem ou sim, mulher, o cônjuge tem que estar junto do tratamento, ir às consultas, se informar, ajudar, ter muita paciência, vai ter que ter muita paciência, e que sim, as coisas vão se ajeitando. Eu vejo, com Fernanda, que certeza. é mais por aí. A gente conseguiu passar Sim, umas noções gerais aí, né, para o pessoal. sim. E você está ali, né? Está aqui em Pouso Alegre, lá na Home, né? Tô, tô na Clínica Vai Home, aqui na Santo Antônio, né, no centro, e tô com espaço dar agora lá para uma clínica criança. familiar, né? Uma clínica familiar, eu, meu marido que é dentista, minha irmã nutricionista, a mãe psicóloga, a Manu, psicóloga da infância, Jorge, Ah, Ana, que que são bacana. dentistas, né, da infância, tudo. Então tá uma turma legal aqui. Eu Sim. montei um espaço de atendimento também, uma sala, que é uma sala montessoriana, né? Uma sala específica para fazer o atendimento da infância. A gente tem o cantinho da calma, tem o potinho da calma, tem alguns instrumentos musicais, tem os brinquedos, livros, tudo na altura da infância também, que auxiliam muito para fazer o diagnóstico, sabe, Moni? Assim, eu falo que eu Sim. não como um recurso específico terapêutico, né? Porque a gente tem profissionais aí maravilhosos, né? Os TOs para fazerem isso, mas eu me auxilia muito a fazer um diagnóstico, a mostrar alguma coisa para os pais. É sensacional, assim, eu queria muito ter esse espaço e foi muito legal. E esse lúdico é importante, né? O Esse lúdico, porque envolvimento a aí. criança não Porque fala às ali vezes, ela brinca às vezes, né? É um jeito de e falar. você dá esse espaço ali para ele, vai criando um vínculo, né? Fica até Sim, mais fácil, ele sente a vontade, a criança sente a vontade, fica mais fácil até para o diagnóstico, né? sim. Vamos ficando por aqui. Queria agradecer muito as pessoas que estão com a gente aqui até o final. Eu Houve uma também. queda de energia aqui, né, Todo na mundo firme com cidade, a gente. aqui, bem, bem na hora da nossa live, mas não nos impediu de terminar. Agradecer a Sim. presença de todos aqui, mais uma vez a você, Fernando, pelo convite. Para mim foi muito bacana, foi um bate-papo muito legal. Tá muito bem. Foi uma aula para mim aqui, né, estar com você, principalmente Nossa, você para mim passar também. essas informações aí você já, você já está acostumado na rotina lá da faculdade, dos residentes, é muito Sim, legal. Me acrescentou muito nessa parte da criança, porque a gente atende o adulto lá, mas ele já foi criança um dia, né? foi. Então, Né? Foi uma a gente criatura ter essa bagagem, né, do entendimento da criança, a anamnese lá do adulto, uma coisa puxa a outra e auxilia muito no assim, diagnóstico.
Com certeza. Grande Obrigada, viu, abraço. Monique? Eu também queria agradecer a você. Um abraço para a família, para a doutora Alessandra, para as crianças, né? Que Deus abençoe muito. Conte comigo sempre, da mesma forma que eu conto muito com você também, né? Um profissional tão querido que eu admiro muito. E eu acho que isso faz muita diferença a gente vê profissionais assim como você também, que tem esse olhar também para o outro, né? Que não é aquela coisa só do remédio. Então, assim, fica aí, Vou dar um remédio. desse É o olhar, assim, contexto geral, né? olhar a pessoa como um todo, né? O ser humano, isso é muito importante. Obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que Exatamente. veio assistir com a gente aí. Um abraço, pessoal. Boa noite. Pessoal, boa Tchau, noite. Fernando. Tchau.